A repetição de determinadas práticas dentro de um contexto sociocultural dentro da sala de aula ganha o nome de tendências pedagógicas na obra de José Carlos Libânio, intelectual, educador e escritor brasileiro. Existem tendências de duas formas naturalmente opostas. A primeira delas, chamada de liberal, tem como objetivo principal a preparação dos indivíduos para desempenhar papéis sociais, baseados nas aptidões individuais. Dessa forma, o indivíduo deve adaptar-se aos valores e normas da sociedade de classes de dado momento, desenvolvendo a sua cultura individual. Já a segunda são as tendências progressistas, as quais analisam de forma crítica as realidades sociais, cuja educação possibilita a compreensão da realidade histórico-social, explicando o papel do sujeito como um ser que constrói sua realidade. Neste vídeo, trataremos da última dessas tendências, a tendência progressista crítico-social dos conteúdos. A tendência crítico-social dos conteúdos tem base no filósofo e pedagogo Dermeval Saviani e autores como Snyders, Marx, Gramsci, Manaccordia e outros. Essa tendência destaca a escola como um mecanismo de preparação do aluno para o mundo adulto, por meio da aprendizagem significativa. Vale destacar que, para que a aprendizagem seja considerada significativa, ela deve estar relacionada com os conhecimentos prévios e experiências vividas pelo aluno. Nesse processo, deve-se ter uma modificação ou um complemento de nossos esquemas ou representações da realidade. Dessa forma, resultaremos em uma aprendizagem profunda sobre o assunto teórico ministrado pelo professor. Ou seja, não sendo apenas simples dados memorizados, mas um pensamento ordenado, de forma coerente sobre como vemos e interpretamos a realidade que nos rodeia. Portanto, concluímos que o papel da escola é difundir os conteúdos como tarefa primordial. Entretanto, não conteúdos abstratos e avulsos, mas sim concretos e vivos, associados às realidades sociais. Essa valorização da escola como instrumento de apropriação do saber é válida para interesses populares, já que diminui a seletividade social. Isso a torna democrática, pois não apenas a classe dominante obtém o conhecimento e a capacidade crítica. Dessa forma, preocupa-se com a transformação social. Os conteúdos abordados são conceitos científicos e culturais que foram elaborados historicamente, de maneira autônoma e disseminados pela humanidade, sendo esses ainda constantemente questionados e reavaliados, de acordo com a realidade social. Devemos, então, aceitar que os conteúdos são realidades exteriores aos alunos, que devem ser assimilados e não reinventados. Porém, devemos nos preocupar em ensiná-los de forma com que esse novo conhecimento se ligue à significação humana e social desse contexto qual o aluno vive. Em outras palavras, o conteúdo tem como objetivo dar uma relação de continuidade entre a cultura do senso comum, já obtida pelo aluno, e a cultura erudita ou técnica, a qual está sendo apresentada a ele, para que assim, com a intervenção do professor, o estudante ligue um conhecimento de sua própria experiência a um conhecimento sistematizado, para dessa forma ascender em uma forma de conhecimento ampla e crítica. Quanto aos métodos de ensino, esses tornam-se subordinados aos conteúdos, pois, como objetiva-se a aquisição do saber, sendo este vinculado às realidades sociais, é preciso métodos que favoreçam o interesse dos alunos, para que os mesmos possam reconhecer os conteúdos como úteis para o auxílio próprio no processo de compreensão da realidade. Portanto, não trata de transmissão de conteúdos ou simplesmente de métodos que os force à investigação e à descoberta, mas sim de métodos que iniciem pela constatação da prática social, e, em seguida, promovam estimulação para a construção da consciência da mesma, no sentido de adaptar termos do conteúdo proposto na forma de um confronto entre experiência e a explicação do professor. Dessa forma, o papel do professor trata-se de obter acesso do estudante aos conteúdos, ligando-os com a experiência concreta do aluno, para que o mesmo possa obter a continuidade de seu conhecimento prévio. E, de outro lado, proporcionar elementos de análise crítica que ajudem o aluno a ultrapassar a sua própria experiência e estereótipos contidos nela. Essa parte do aprendizado é chamada de ruptura, já que expande a consciência de mundo do educando. O conhecimento resulta em trocas que se estabelecem na relação entre o meio, sendo este natural, social, cultural, e o sujeito, sendo o professor o mediador. O papel do professor torna-se, então, insubstituível para que o aluno possa aprender.
Esse professor deve se preocupar também com o contraste entre a sua própria vida e a do aluno, implicando em um envolvimento com o estilo de vida dele, para melhor auxiliá-lo e propor conteúdos e modelos compatíveis com suas experiências vividas. Entretanto, deve-se também exigir o esforço do aluno para mobilizar-se a uma participação ativa. O professor precisa compreender o que os alunos dizem e fazem. O aluno precisa compreender o que o professor procura dizer-lhes. A aprendizagem se dá a partir do momento da síntese, quando o aluno supera sua visão parcial e confusa e adquire uma visão mais clara e unificadora. O trabalho escolar precisa ser avaliado, não como um julgamento definido e dogmático do professor, mas como uma comprovação para o aluno de seu progresso em direção a noções mais sintetizadas. Segundo Libânio, não são suficientes o amor, a aceitação para que os filhos dos trabalhadores adquiram o desejo de estudar mais, de progredir. É necessária a intervenção do professor para levar o aluno a acreditar nas suas possibilidades, a ir mais longe, a prolongar a experiência vivida. Neste trabalho foi abordada especificamente a tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos. Segundo Maria Lúcia de Arruda Aranha, 1996, essa tendência busca construir uma teoria pedagógica a partir da compreensão de nossa realidade histórica e social, a fim de tornar possível o papel mediador da educação no processo de transformação social. Não que a educação possa, por si só, produzir a democratização da sociedade, mas a mudança se faz de forma mediatizada, ou seja, por meio da transformação das consciências. Nem sempre as convicções ideológicas do professor estão de acordo com o período em que ele vive, ou com a instituição com qual trabalha. Frequentemente, o professor apresenta características e desejos que estão fora das orientações oficiais, contexto econômico e político, em que a sociedade está vivendo no momento. Conhecer as tendências pedagógicas e compreender a diferença entre elas e seus pontos fortes e fracos é primordial na luta pela melhoria da aprendizagem em sala de aula. Porém, acima de tudo, aprendemos que a mesma tem um grande papel para a modificação da estrutura político-social de onde se vive, trabalhando, dessa forma, na formação de cidadãos não só reprodutores das práticas, mas críticos o suficiente para notar os problemas existentes nelas e confiantes para que um dia possam mudá-las.